Boa noite a todos, boa noite a quem está me assistindo, aos ouvintes, boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui nessa live online. É praticamente a quarta aula que eu falo sobre Bion. Eu vou trazer para vocês hoje, nesta noite, pelo menos é a minha pretensão, trazer para vocês uma discussão sobre uma obra do Wilfred Bion, que é muito importante no contexto empresarial, no contexto da formação de grupos, a psicanálise de grupos. De certa forma, é um lado, é um viés do Bion que certamente é muito usado nas empresas ou pelas empresas, né, que tem essa sistemática de trabalho, de dinâmica de grupos, etc. Então, eu vou tentar dividir a minha fala com vocês em dois blocos, né? No primeiro bloco, eu vou tecer algum comentário biográfico do Bion, e que é interessante que saibamos isso, porque o Bion eu considero como uma expressão até sem, sem muito exagero, né, enigmático. Ele é complexo, ele é difícil na sua teoria, né, considerado por muitos leitores como um psicanalista, um psiquiatra que fala difícil, né, e tornando-se de difícil compreensão para alguns. Aqueles que se dedicam ao estudo vão entender que já fazia parte do seu perfil, né, do seu perfil teórico, da sua formação, da sua experiência. Então, eu peço licença para vocês para a gente fazer um comentário rápido, né, da biografia dele. Ele nasceu em 8 de setembro de 1897, final do século XIX, portanto, e morreu no dia 8 de novembro de 1979, em Oxford, Inglaterra. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido nessa Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, né, pelo exército em questão. Estudou medicina, psiquiatria, psicanálise em Londres, muito influenciado por Freud, por Melanie Klein. É bom que se diga isso, porque grande parte dos psicanalistas contemporâneos, modernos contemporâneos, né, eles navegaram nesse oceano psicanalítico do Freud, né, de outros, Melanie Klein, e Winnicott, né, que é contemporâneo também, e o Bion desenvolveu teoria do pensamento e grupos, que a propósito eu vou falar de uma obra dele que ele trata dessa questão, né? E essa obra tem nome Experiências em Grupos. Ele escreveu em 1961. E eu diria para vocês que antes, né, de falar sobre a obra, praticamente, do Bion, eu gostaria de salientar uma coisa, da importância dele, né? Da importância dele para a psicanálise contemporânea. Porque, via de regra, nós nos baseamos em Freud, Lacan, Winnicott, Melanie Klein,
Jung. Pouco se fala do Bion, né? Mas eu vejo com uma grande significância a posição dele nesse quadro psicanalítico. Ele é importante por quê? Porque ele dá muita importância, né? Muita relevância para o significado das coisas, o significado das tensões, o significado dos comportamentos, tenta decifrar os sintomas de uma maneira maleável, né? Às vezes ele pergunta, ou perguntava, né? Como a mente consegue pensar? E é um aspecto muito interessante, né? Ele usa muito a palavra pensamento, pensar, né? O que leva o sujeito a pensar, né? O que acontece quando a mente não consegue pensar? Então ele traz para nós uma, uma questão, né? Um questionamento assim interessante, né? O que acontece quando a mente não consegue pensar? E ele trabalha muito na questão da função alfa, a função beta, né? Depois eu posso tecer um comentário sobre isso. Eu já falei acerca disso na aula passada, 15 dias atrás, que os aspectos na beta e na alfa, como você trabalha com essa simbolização, né? Com os afetos, etc. Ele diz na sua obra, né? Não nessa que eu vou discutir com vocês, mas na sua obra no geral, né? Que sem a função alfa, não há sonho, não há simbolização, não há pensamento. Olha aqui. E quando eu vi essa questão da simbolização, eu fiz, logo de imediato, já fiz estabeleci um diálogo com o Jung, né, que fala muito dos símbolos. O Jung até tem um livro, né, O Homem e Seus Símbolos, porque os símbolos, eles mostram, né, a, às vezes, os anseios, né, os conflitos, e às vezes o paciente ele não quer revelar algumas coisas, ele simboliza, né? Então isso faz com que nós compreendamos os estados limite que nós nos encontramos, né? A psicossomática, muito discutida, e psicossomática, e aliás, dentro em breve a Cideres vai fazer um trabalho, uma live, né? Uma mesa redonda sobre essas doenças psicossomáticas, né? E ele diz que pensar não é natural. Por que isso, né? Porque pensar é uma conquista. Depende da relação com o outro. Nasce da experiência emocional contida. Experiência emocional contida. Às vezes você segura, né? Você segura aquela, aquela emoção, não extravasa, não põe para fora, né? Não exterioriza. Aquilo tem reflexos, né? Tem suas respostas. O pensamento nasce da relação, não do indivíduo isolado. Ele fala muito em continente, né? Continente, container, contido. E esse continente que o Bion traz para nós redefine a posição do analista. Enfatiza a capacidade de receber, transformar e devolver a experiência do paciente. O, o analista, não explica primeiro, ele sustenta antes de interpretar. Por quê? Onde acontece isso, né? Na clínica do trauma, na clínica do vazio,
na clínica com crianças e autistas. Então, vejamos aqui que o bio ele é elástico na sua teoria, né? Ele tem uma abrangência, ele, ele dialoga com outras teorias, e por isso, logo adiante eu vou falar para vocês da importância dele nas empresas, né? Quando ele trabalha com grupos, que de certa forma isso não é uma coisa, é você manter um diálogo com uma pessoa, né? Eu e o outro, e eu e o grupo, e o grupo e eu. Como é que isso funciona? Né? Como é que as emoções são manifestadas numa reunião, por exemplo, de discussão? Então, nós vamos falar um pouquinho, logo a seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ele tem uma expressão que ele usa, né, que é o ataque e fuga, na sua obra, ataque e fuga, né? O que é isso aí, né? Como é que o Bion descreve isso? Quem ataca, por exemplo, né? Porque tem ódio à verdade. Então, você ataca, como se fosse uma defesa, né? E destrói o pensar desse indivíduo. Veja a complexidade dessa coisa, entre aspas, né? Então, esses conceitos ionianos, vamos chamar assim, eles nos ajudam a compreender uma resistência extrema, a sabotagem do tratamento, relações destrutivas, e na psicanálise atual, né, contemporânea, ele, ele trabalha um pouco com a neurose clássica simbólica, falhas na simbolização, excesso de excitação, vazio psíquico. E ele não deixa isso à deriva, né? Ele nos dá ferramentas para tratar isso. Como? De que forma? Né? Ele diz que pensar o impensável, suportar o caos, trabalhar antes da palavra, que acontece muito, né? Às vezes, nas discussões, você não pensa para falar, né? Então, é muito difícil mesmo você pensar, né, antes de emitir a palavra. O Lacan trabalha muito bem essa questão, né, que ele fala da linguagem, do discurso, que a linguagem traduz, né, suas emoções. Então, o que Bion propõe para a gente? Né? Suspender teorias prontas, é uma questão muito interessante para a gente discutir, né? Suspender teorias prontas, ou seja, vamos imaginar, né, que através da experiência do paciente, eu consigo tolerar o não saber. Esse não saber ocorre dos dois lados, né? Eu diria que é ambivalente. O não saber do paciente e o não saber do terapeuta, né? Porque o terapeuta não sabe tudo. Aliás, é bom que se diga, né? Se ele se julgar sabedor de todas as coisas, isso pode despejar um prejuízo na relação entre paciente e analista, né? Pode prejudicar essa relação, a audiência, pode prejudicar, né? Se eu já de antemão não tolero, que eu desconheço, que o meu não saber, eu tenho uma presunção de que eu sei muito, né? E não é isso que acontece. E isso é, de certa forma, crucial na análise, né? Você não pode se julgar dono da verdade, dono do saber. Até se colocar numa posição de superioridade, né? O analista sou eu, você é o paciente, então você sabe menos que eu. Negativo, isso, né? Porque nós recebemos pacientes das mais diferentes ordens, mais diferentes vertentes, culturas, né? Então, tem que se tomar cuidado
para isso daí, né? E por que que Bion é considerado um psicanalista difícil, né? Um psiquiatra difícil, polêmico, né? Porque ele escreve a partir da experiência. Ele rompe com o discurso explicativo. Ele força o leitor a pensar, não a repetir. Vejamos quão interessante é isso, né? Ele provoca você a pensar, né? Refletir sobre aquilo que você está lendo, não simplesmente repetir, que a repetição, às vezes, né, ela é desastrosa. Como eu posso me conceber repetindo uma coisa que vai causar prejuízo futuramente? Então, não posso repetir, né? Às vezes a repetição, ela é nociva, ela é prejudicial. Então, temos de tomar cuidado, né? Bion é central para a psicanálise contemporânea porque ele fornece uma teoria da falha de simbolização, da origem do pensamento e do papel ético do analista como continente da experiência emocional. Ele usa muito essa expressão continente, né? E eu já disse algumas vezes aqui, já falei em algumas aulas minhas, a questão do continente, né? Continente e o contido, né? Contido é o paciente, continente é o analista, né? E depois eu vou falar sobre a obra dele, da, da questão da formação de grupos, né? O continente vai ser o supervisor, o chefe, o diretor, né? E tem o subordinado. Veja que a relação, ela é uma relação que ela é duplicada, né? Tem a relação paciente e analista e a relação funcionário e diretor e supervisor, enfim. A relação, ela, ela existe, né? Com o outro. É importante que se diga isso. Sem Bion, não entenderíamos por que hoje tantos pacientes não conseguem falar. E por que, às vezes, o analista precisa primeiro suportar antes de interpretar. Notem a, o significado disso, né? Por que tantos pacientes não conseguem falar? Né? Às vezes, o paciente, como aconteceu comigo uma vez, uma paciente chegou para a sessão e disse para mim assim: hoje eu não quero falar nada. Muito bem. O paciente não quer falar, não quer falar. Peguei meu celular, fiquei olhando o celular, e a paciente, sexo feminino, né, se incomodou tanto, falou: você não vai me perguntar nada? Vejam que, às vezes, as atitudes, né, do paciente são provocativas, às vezes elas são intencionais. Deixa eu ver o que esse camarada está pensando, né? Deixa-me ver como é que ele vai agir com a minha indiferença na sessão, né? Então, há comportamentos assim, que nós defrontamos no cotidiano nosso, né, enquanto analistas. Muito bem. Então, nesse livro já partindo para o segundo tópico que eu queria abordar com vocês, né? Depois a gente pode retomar mais alguma coisa da importância do BIM para a psicanálise contemporânea, que é a SAS, né? A SAS, importante mesmo, né? Nós temos de aprofundar mais os estudos do Bion, que ele traz para nós contribuições magníficas. E qual que é a porta de entrada do Bion para a questão dos grupos? Né? Nesse livro dele, Experiência com Grupos, que ele escreveu em 1961, ele mostra exatamente como as organizações
né, funcionam ou devem funcionar na sua visão. Ele mostra que todo grupo funciona em dois níveis simultâneos. Grupo de trabalho, orientado para a tarefa, né, racional, cooperativo, realista. Isso ocorre, né, ocorre na empresa, na indústria, numa escola, na universidade. Então, os grupos se reúnem para discutirem, né, os níveis de cooperação. E, numa segunda vertente, na segunda etapa, grupos de pressupostos básicos. São mais ou menos inconscientes, emocionais, irracionais, defensivos. Então, ele divide a grupo, né, em dois níveis, né? Primeiro, grupo de trabalho, segundo, grupo de pressupostos básicos. O que são os pressupostos básicos, segundo ele, né? Primeiro, dependência. Existe uma dependência. Por quê? Porque você espera enquanto funcionário, né, enquanto empregado, que tenha um líder salvador. Ou seja, ele está ali para me salvar, de certa forma. Salvar no sentido financeiro, salvar no sentido experiência profissional, salvar no sentido do cotidiano, né? Comportamentos grupais. E ele quer respostas prontas. Se ele faz uma resposta, ele faz uma pergunta, ele quer respostas prontas do seu supervisor, né? E ele quer também uma proteção contra a sua ansiedade. Isso no âmbito da expectativa. Na empresa, né? Na empresa, são os pressupostos básicos, segundo o Bion, que ele percebe nas empresas, né? Ele escreve, inclusive, ele pressupõe líderes super idealizados, né? Super idealizados. Puxa, o meu chefe acerta todas, né? É competente, é compreensivo, então você super idealiza, né? Isso acontece nas empresas. E, em contrapartida, uma infantilização dos funcionários. Então, segundo o Bio, isso acontece nas empresas, né? Mais ou menos, nós poderíamos até estabelecer um paralelo, né, do terapeuta com o paciente e do chefe com o empregado, né? O terapeuta presumir que o paciente não sabe muita coisa, desconhece muita coisa. Olha o que eu disse do, da infantilização dos funcionários, né? Que o gerente acha, não, os funcionários são incompetentes, são infantis, né? Ou seja, desmerece a competência, desmerece a evolução dos seus funcionários, né? Subestima, uma palavra que cabe bem aqui, né? E Bion traz para nós a questão da luta e fuga, né? Ataque, attack, em inglês, né? E a fuga. O grupo se organiza em termos de clima de guerra, polarizações, inimigos internos ou externos. Então, o que significa isso, né? O grupo se organiza para se defender, como se fosse, né? A melhor defesa é o ataque, né? Tem uma frase comum aí do cotidiano, né? A melhor defesa é o ataque. Então,
E o grupo, de certa forma, né? O grupo, de certa forma, isso ele vai trabalhar nesse livro dele, Experiences in Groups, né? Um livro escrito em inglês também, tem tradução. O que acontece, né? O grupo vive na fantasia de que algo novo surgirá e salvará a situação. Fica naquela expectativa, né? Então, não é difícil de perceber isso, né? O grupo cria uma expectativa de que, puxa vida, algo novo vai acontecer e vai melhorar a nossa situação. Por outro lado, na empresa acontece o quê? Uma fetichização do projeto, né? Fetiche. Esperança messiânica em fusões, startups, inteligência artificial. Aliás, fala-se muito nisso, né? Atualmente, a inteligência artificial entrou em todos os campos, em todos os níveis, ela faz coisas que, né, nós jamais imaginávamos 10, 15 anos atrás, né? E as empresas funcionam como um continente, conforme eu já disse para vocês anteriormente, né? Continente. Continente do quê? Da ansiedade dos seus funcionários. Então, a partir de Bion, as organizações passam a ser vistas como recipientes de angústias sociais, especialmente ligadas a desempenho, competição, né? Tem muito disso nas empresas, e o Bion vai desenrolando esse pensamento, né? Sua teoria, sua discussão. E isso também ligado ao fracasso. A empresa contém ou falha em conter essas ansiedades. Uma observação que ele faz paralelamente. A empresa contém ou falha em conter essas ansiedades. Quando há essa falha, o que acontece? Surgem os sintomas organizacionais. Aí os conflitos internos começam a aparecer. Por isso que muitas empresas atualmente, elas se reúnem, elas fazem reuniões sistemáticas para discutirem propostas, né? Ouvem os funcionários, as suas demandas. E isso, quando acontece, é bem possível de serem resolvidas algumas questões, né? Pode melhorar a produção, o nível de produção, melhorar o desenvolvimento de recursos humanos, enfim, tudo pode melhorar quando houver essa consonância, né? Esse entendimento do continente e o conteúdo, né? Do continente e o contido. Algumas organizações se inspiram, né, em Bion para funcionar. Quando ele fala da função alfa e a função beta, na empresa a função alfa, ela se enquadra em quê? Transformar o medo difuso em pensamento estratégico. Então, não tem de ter medo de produzir, né? Pensamento estratégico. Ruído emocional. Conflito bruto em diálogo produtivo. Então, na função alfa, essas questões, elas são diluídas, né? Elas são diluídas. Você vai saber lidar com as emoções, tratar com as emoções, porque os funcionários são indivíduos, né? São pessoas passíveis de estarem nos seus conflitos familiares, e não é muito difícil. Não é muito difícil o funcionário carregar para a empresa problemas de ordem doméstica, né? De ordem familiar. Às vezes um filho que está doente, ou a esposa está doente, uma discussão entre o casal, né? Ou um problema financeiro que esteja afetando o dia a dia desse funcionário, ele carrega para a empresa. E isso, de certa forma, se não for bem trabalhado na empresa, né? Porque ele fica 8 horas, às vezes até mais, né? Há funcionários que ficam 12, 14 horas na empresa, fazem extras,
Então, como é que se resolve esse problema, listando um terço, né, um pouco mais da sua vida na empresa? Então, essas questões não são agravadas quando, quando não são considerados as emoções dos funcionários. E se, porventura, não conseguirem resolver esse dilema do alfa, né? O beta são os elementos rígidos, né? O alfa seria quando você não entra em alfa, segundo o Bion, surgem protocolos rígidos, surgem burocratização excessiva, desumanização, aí desumanização na empresa, né? Então, como é que seria uma liderança na linha de Bion, né? Ela deixa de ser apenas técnica ou carismática para ser capacidade de conter a ansiedade do grupo. Olha o Bion trabalhando nessa, nessa área, né? De recursos humanos, empresas, formação de grupos, dinâmica de grupos. Na opinião de Bion, como seria um bom líder? Aquele que suporta projeções, aquele que não atua impulsivamente, pensa sob pressão, né? Porque o líder é sempre pressionado, né? Ele ocupa uma posição de, eu diria, de destaque, né? Por isso ele galgou o posto de líder. Não é gratuito isso, né? O sujeito não chega a líder numa empresa ou numa organização gratuitamente, né? Ele tem seus méritos, salvo, né, protecionismos que não vale a pena discutir aqui agora. E, segundo o Bion, um bom líder ainda mantém a tarefa em foco. O que nós temos de fazer? Bion ajuda-nos a compreender ambientes que sabotam o pensamento e como não fazer reuniões improdutivas, tomar decisões erráticas. Ele, de certa forma, dá uma receita, né, de bolo para a gente, né, nesse livro. E, para ele, as empresas adoecem. Como? Como as empresas adoecem? Quando elas atacam quem pensa, expulsam o conflito simbólico, premiam a adaptação cega. Pessoal, premiam a adaptação cega. Ou seja, dá prêmio para quem, aleatoriamente, para quem não deve, para quem não merece, né? E ele estabelece o seguinte, né, que numa mudança organizacional tem de haver uma consultoria institucional, tem de haver uma gestão de mudanças. E as mudanças fracassam não por técnica, mas por ansiedade não simbolizada, de novo a palavra símbolo, né? Ela está presente aqui. Depois nós podemos discutir um pouco mais sobre isso, né? E a mudança fracassa também quando há resistência inconsciente do grupo. Uma resistência gratuita, né? Onde isso aparece? Aparece em coaching executivo, na gestão de equipes complexas, na análise de crises institucionais. Crises institucionais. Isso sofre uma influência direta, né,
de uma gestão. Resumindo essa parte, Bill ensinou que as empresas não adoecem apenas por falhas técnicas, mas por incapacidade de pensar emocionalmente sob pressão. Vejam que o Bill, ele personaliza a empresa, né? Ele dá vida para a empresa. Ele coloca a empresa num nível assim de pessoa, né? Cara aqui. As empresas não adoecem apenas por falhas técnicas, mas por incapacidade de pensar, como se fosse um ser humano, né? A empresa é um, um objeto que pensa, né? Porque o pensar está sempre na fala do Bion. Pensar emocionalmente sob pressão. Olha, pensar emocionalmente sob pressão. Ou seja, o gerente é pressionado, o líder é pressionado, e como é que ele trabalha com essas questões, né? Então, se a empresa não souber tratar bem disso, ela adoece. Às vezes, por uma falta de treinamento, uma incapacidade de reunir pessoas lá e colocar o psicológico, o psíquico, né, as emoções em discussão, porque não é só matéria, né? O ser humano não é só matéria, né? Corpo, mente e espírito, né? Então, tem vários fatores que influenciam isso. Ou, numa linguagem mais simples, eu diria que as organizações entram em colapso quando o medo governa o pensamento. Olha só. Entra em colapso quando o medo governa o pensamento. Bom, eu acho que dito isso tudo, ah, agora numa segunda linha de conversa com vocês, o livro, né? O livro, Experiências em Grupos. Nesses 20 minutos finais aqui, dá para a gente alinhavar um pouco sobre tudo isso que eu disse, mais um pouco que está contido no livro, né? Nesse livro dele, nessa obra dele, Experiências em Grupos, em inglês, Experiences in Groups, Bion reúne observações clínicas e reflexões teóricas a partir de seu trabalho com grupos terapêuticos, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. E o Bion passou pelas duas guerras, né? Pela Primeira Guerra, quando ele serviu ao Exército, e na Segunda Guerra Mundial, ele atendeu pacientes envolvidos, né? A obra investiga como os grupos funcionam para além de seus objetivos conscientes, revelando processos emocionais inconscientes que influenciam profundamente o comportamento coletivo. Eu já disse há pouco para vocês, né? Como que o comportamento de um indivíduo pode atrapalhar o coletivo, né? Então, ele propõe que o grupo trabalhe em dois níveis. Primeiro, grupo de trabalho, voltado para a tarefa explícita, racional e cooperativa. O que nós temos de fazer? Isso alguém determina, né? Segundo nível, os pressupostos básicos, modos inconscientes de funcionamento que emergem diante da ansiedade. Né? Quando o grupo se forma, é bem possível que haja um certo grau de ansiedade nos seus componentes, é claro. Né? Eu participo de um grupo que tem, por exemplo, 15 pessoas. Né? Os pensamentos são individuais. Né? Nós somos indivíduos. Não se divide, né? Cada um tem o seu pensamento, seu comportamento, seu modo de ver as coisas, suas opiniões, suas crenças, seus valores, enfim, né? Isso, no grupo, a coisa pode tender para dois lados, né?
O Bill identifica 3 pressupostos básicos fundamentais na formação de grupos. Dependência. O grupo espera que um líder o proteja e resolva tudo. Isso é quase que básico, né? O grupo espera que o líder resolva algumas coisas, né? Aí, o outro aspecto que eu já falei antes um pouco, sobre ataque e fuga. Né? O que é o ataque e fuga? O grupo se organiza em torno de combater ou evitar uma ameaça. Ele está sempre preparado, né? Ou ele ataca com impulsividade, com agressividade, ou ataca querendo ofender a pessoa, né? Da liderança, no caso, ou ele se recolhe em fuga, né? Fica quieto. Como tem aquele ditado que diz, né? Boca fechada não entra mosca. Né? Então, ele fica quieto, ele prefere ficar quieto. Ou ele ataca ou ele fica quieto. O terceiro item, acasalamento, que ele chama. O grupo deposita esperança em uma solução futura, salvadora. Esses estados não são patológicos em si, mas formas primitivas de defesa coletiva frente à angústia. Olha o sentimento aqui, né? Envolvido, né? Quando domina o grupo, impede o pensamento, a cooperação e o aprendizado. Então, se você se propuser a ficar na defensiva, simplesmente, você pode cair nesse campo, né? De perder a esperança, né? De atrapalhar o seu pensamento, né? Se você já entrar com prevenção, numa reunião, por exemplo, discutir comportamentos, metas, projetos, se você entrar já angustiado numa reunião dessa, você não aprende, vai servir de bloqueio, né? Então, quando o Bion vai desenvolvendo ao longo do livro, ele vai mostrando que o líder ou terapeuta, né, olha só, é constantemente envolvido nesses movimentos inconscientes, sendo alvo de fortes transferências. Seu papel não é controlar o grupo, mas tornar pensável aquilo que está sendo atuado, sustentando a frustração necessária para que o grupo amadureça emocionalmente. Então, o livro, ele vai trabalhando essas questões, né? E eu presumo que seja uma obra importante para a nossa compreensão quanto à psicologia de grupos, quanto aos processos institucionais, quanto às dinâmicas inconscientes em escolas, hospitais e organizações, que não deixam de serem grupos, né? São grupos de trabalho. Você tem grupos em todas essas instituições, né? Mais do que o manual técnico, o livro convida o leitor a reconhecer que onde há grupo, há inconsciente, e que pensar em conjunto exige atravessar resistências, fantasias e medos primitivos. Esses medos primitivos, ele estuda, ele propõe lá na função beta, né? Esses medos primitivos, conflitos primitivos, lá na função beta. E Bion, para ele, todo grupo se organiza, né, em 2 níveis simultâneos. E ele enfatiza que na escola, isso acontece com muita clareza. Primeiro, grupo de trabalho é a sala voltada para aprender, estudar, realizar atividades, seguir o planejamento pedagógico. Em segundo plano, né, os pressupostos básicos, que são os movimentos emocionais inconscientes que surgem quando a turma fica ansiosa,
insegura, frustrada ou sobrecarregada. Percebam que Bion, ele tem a nítida noção, né, de como é que funcionam as instituições. Ele trabalhou com isso, né? Ele era um médico, psiquiatra, psicanalista, estudioso da questão, né? Ele se dedicou profundamente nessas questões, né? E esse livro é um retrato disso. É uma fotografia desse pensamento dele. E o problema não é a existência dos pressupostos básicos, porque eles são inevitáveis. O problema é quando eles tomam o lugar da tarefa de aprender. Então, se existe uma tarefa de aprender, eu tenho que direcionar os meus anseios para aprender, né? Aprender. E ele adianta um pouco mais, ele fala que na escola existe uma dependência dos alunos, né, da turma, os alunos ficam sempre na espera de que o professor resolva tudo, explique infinitamente tudo, né? Controle cada comportamento, salve a classe da dificuldade. Nós sabemos, né, enquanto pedagogos, enquanto psicopedagogos, enquanto professores, né, que não é assim que acontece, né? Eu sou professor, eu tenho essa nítida noção, né? E nós não sabemos tudo, em absoluto, né? Então, não adianta o aluno querer depositar em mim uma, uma resolução 100% das questões, né? Aquilo que se refere ao meu conhecimento de formação, né? Por exemplo, né? Sem querer dar ênfase à minha experiência, mas eu sou professor de linguística. E se o aluno, por exemplo, perguntar para mim sobre Ferdinand Saussure, eu vou saber falar para ele, Saussure, pai da linguística, né? Se ele perguntar para mim sobre etimologia, né? Etimologia, origem das palavras, eu vou saber falar para ele, né? Origem latina, grego, nosso idioma veio, né? Nosso idioma tem raízes no grego, no latino, no africano, no árabe. Nós temos palavras originárias desses povos, né? E então, se o aluno me pergunta uma coisa que eu não sei, eu tenho de ter a humildade de falar, não sei isso. O Sócrates já não disse? Só sei que nada sei? Por que eu não posso dizer isso para os meus alunos, né? Não sei isso que você está me perguntando. Isso não denigre a minha imagem enquanto professor, isso não deteriora a minha posição, isso, né? Mas eu não sei o que passa na cabeça do aluno. Por isso o Bion fala muito do pensar. O que será que o aluno está pensando a meu respeito, né? Então, mas na verdade, meus queridos, vocês que me ouvem nessa live, na verdade, alguns alunos não tentam, né? Eles não tentam. Alunos que não perguntam, né? Eles não pedem confirmação constante e às vezes eles paralisam diante de desafios, culpam o professor quando não aprendem. Olha só, é muito comum a gente ouvir falar, né? Ah, eu não aprendi porque o professor tal não sabe ensinar, né? Então é um julgamento. E toda vez que nós caímos no julgamento, nós pecamos, né? Como é que eu posso julgar o professor que ele que eu não aprendi porque ele não me ensinou?
Será que foi bem por aí mesmo? Será que eu não estudei a matéria de certa forma, né, coerentemente, com assiduidade, ou eu não entendi alguns aspectos da matéria e não perguntei na época certa, eu não trouxe as minhas dúvidas durante as aulas, aí chega no final do ano, eu sou reprovado, eu vou culpar o professor. Não é difícil acontecer isso. Você vê que isso acontece, né, quase sempre, né? A ansiedade impede o pensar. A ansiedade impede o pensar, segundo Bion. O grupo se infantiliza emocionalmente. Então, é difícil sustentar a frustração. É difícil devolver perguntas, estimular autonomia sem abandono. É difícil, o Bion reconhece isso, né? Mas as intervenções são possíveis, verdade? Quanto àquela questão do ataque e fuga, o, o professor, para o grupo, ele está sempre na linha de tiro, né? Está sempre sofrendo ameaça. O professor vira inimigo, a prova vira algo a ser combatido, a escola vira algo a ser evitado. Olha quanta negatividade, quanta coisa pode acontecer, né? Quando eu enveredo por esse ataque-fuga, né? Segundo o Bion, na, na prática escolar, quais são as atitudes que promovem esse ataque ou essa fuga, né? São as provocações constantes, a desqualificação do professor. Isso não é difícil, né? Ah, fulano de tal dá aula, mas nem diploma disso ele tem, né? Eu me lembro que houve uma época aí que alguns professores de ciências, biologia, tinham de dar aula de português pela falta de professores na rede. Então, era bem possível que isso acontecesse, né? O professor que é formado em biologia vai dar aula de português, ou vice-versa, né? Professor formado em português, inglês, vai dar aula de biologia. Não que devo desmerecer o professor, há professores que têm uma múltipla cultura, né, pedagógica, conhecimento, leitura, pesquisa. Há professores que dão aula de várias coisas, né, conseguem, embora seja a minoria, né? Por isso ele se especializa naquilo, né? Bom, além dessas provocações constantes, desqualifica o professor, boicota a aula, há uma dispersão coletiva, né? Influencia os demais. Bom, vamos fazer paredão hoje, vamos fazer greve hoje, não vamos entrar na sala de aula. Hoje nós não vamos assistir a aula daquele professor. Isso é uma violência simbólica, né? Então, segundo o Bion, o grupo não suporta a ansiedade de aprender e transforma a tarefa em ameaça. E, muito bem, partindo para os finalmente, o grupo deposita esperança em algo que ainda virá. Isso é muito comum, né? No próximo ano, melhora. Nós estamos em 2026. Então, 2027 isso vai melhorar, né? Vamos supor que nós estivéssemos em junho de 2026, fazendo uma, uma previsão aí, né? Aí em 2027 isso melhora. Quando mudar o professor, isso melhora. Quando a turma amadurecer. Na prática escolar, isso é idealização, né? É um adiamento da responsabilidade, é uma espera de soluções mágicas. Não sei o que vai acontecer ano que vem. E isso o Bion traz muito nessa obra, essa questão do envolvimento das pessoas, dos grupos, dos alunos, né? Do afeiçoamento que você tem pelas disciplinas. Você não pode, o professor não pode querer que o aluno goste demasiadamente
matéria em detrimento de outra, né? Há aqueles alunos que optam pelas línguas, aqueles que optam pelas exatas, há outros que optam pelas biológicas. E isso vai se desenrolando, até chegar na sua definição, lá na frente, no Enem, para a sua opção para medicina, para engenharia, para direito, letras, enfim, né? Para Bion, ele coloca o professor como um líder, e para ele, o professor não é um controlador, não é um salvador e não é um inimigo, né? Mas aquele que sustenta o enquadre, suporta ser alvo de projeções, transforma a atuação em pensamento, mantém a tarefa viva apesar da ansiedade. Quando o professor reage defensivamente, o pressuposto básico vence. Quando ele pensa o grupo volta a aprender. Olha só a importância do grupo ser reconhecido, né, como um, um elemento importante, né? E a escola, enquanto continente, eu já disse isso um pouco atrás, né? A escola como continente, ela, se, se ela sobrecarregar o professor, não sustentar as regras de disciplina, regras pedagógicas, regras, né, de toda ordem, não responder apenas com, ou seja, responder apenas com punição, né, o aluno tal fez tal coisa, puni-lo, castigo, suspensão, né, o professor fica sozinho com o excesso emocional do grupo e passa a reagir, não a pensar. Então, tem de haver uma consonância entre a instituição, o professor, o aluno, a família. Vejam que é uma cadeia, né? Uma rede de apoio, é uma, é uma rede mesmo, né? Em que tem de haver o diálogo, a, a compreensão de ambos os lados, né? E toda, segundo Bion, para os professores, toda sala de aula tem inconsciente, já que ele é psicanalista, né? Ele é psiquiatra, ele sabe o que ele está falando, né? Tem inconsciente, tem comportamentos coletivos que trazem mensagens. Os professores aprendem a exigir e suportar a frustração. O professor não precisa resolver tudo, precisa pensar o grupo. E para encerrar, né, eu teria mais coisas para falar para vocês, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, né? Eu encerro a minha fala com vocês com uma frase-chave, né? Quando o grupo não consegue pensar, ele atua. Quando alguém sustenta o pensar, o grupo aprende. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa noite. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguém quiser fazer uma contribuição, estarei aqui até que pare a gravação ou após a gravação. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Foi maravilhoso. Mônica, quer falar alguma coisa?